Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 14 horas. Paz e bem. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu estou aqui na confusão, porque hoje eu estou fora do horário, né? Inclusive numa certa correria, né? E eu fico pensando, né? Será que o Bernardo vai fazer todas as leituras hoje? Claro que não. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Aliás, boa tarde, paz e bem. Eu tô confuso porque sabe como é que é, né, pessoal? Mozinho, eu tô fora do meu horário, né? Tô tentando localizar o site da CNBB. Chegou mais alguém? Labcoes. Ô, Alejandro, boa noite, boa tarde, paz e bem, Alejandro. Né? Estou aqui, né, para começar a live de hoje, né? E assim, é claro que eu estou meio confuso, porque eu estou fora do horário habitual. Também não vou fazer, boa tarde, Bernardo, diz o Alejandro. Também não vou fazer todas as leituras, porque hoje é uma profusão de leituras e salmos. Eu vou fazer só o Evangelho de Mateus. Eu vou relacionar só com o Evangelho de Mateus. Hoje é o dia da vigília, é o sábado santo. É a grande missa, é a missa mais significativa da igreja, é a grande celebração. É até interessante, porque muita gente se questiona na liturgia. Não é, Bernardo, a gente faz a vigília, mas no domingo seguinte é um dia normal. Sim. A missa do domingo seguinte é um dia normal. Não deveria ter nada diferente dos outros dias. E por que disso? Por que não deve ter nada diferente? Porque o marco da fé é a ressurreição. Né? O tempo, a liturgia da igreja, ela tem dois grandes marcos. O Natal, que a gente celebra a encarnação, e a ressurreição, né? A missa de hoje, do sábado de Aleluia, que a gente celebra a ressurreição. Sendo que a liturgia dá mais importância à ressurreição do que à encarnação. Tanto que nós temos 4 semanas nos preparando para a encarnação e 5 semanas nos preparando para a ressurreição. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer a leitura e vai ser uma leitura interessante. Amanhã, essa hora, 14 horas, eu farei a live a respeito do Evangelho de domingo. Normalmente eu não faço isso. Normalmente eu faço a live sábado de noite com o Evangelho de domingo. Por que eu estou fazendo diferente? Porque como hoje é sábado de Aleluia, eu fiz questão de frisar o sábado de Aleluia e frisar o domingo de Páscoa. Ficou um pouco confuso esses dias, né? Quinta-feira já foi assim, mas é assim mesmo, a gente vai improvisando. Como eu sempre falei, eu não sou profissional, não vivo para fazer essas coisas, então já viu, né? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra.
o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa, contai aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o veredes, é o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas corriam com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Quem acompanhou as minhas lives viu que durante a Quaresma, mais de uma vez eu pedi a intercessão de Maria Madalena. Não é à toa que eu pedi a intercessão de Maria Madalena mais de uma vez. É porque Maria Madalena é uma personagem central na ressurreição. Aliás, é impressionante, de certa forma, como as pessoas escondem Maria Madalena nas leituras. Como a nossa reflexão não trabalha Maria Madalena. Sinceramente, eu até entendo que na Idade Média, que lá em 1930, as pessoas quisessem esconder Maria Madalena. Mas hoje em dia não faz nenhum sentido. Porque, na verdade, o mundo mudou muito. O fato de Maria Madalena estar escondida nos relatos bíblicos, estar escondida nos primeiros séculos, na Idade Média, tem a ver com o machismo. Com as pessoas não darem lugar para as mulheres. Mas hoje, no século XX, no século XXI, isso já não faz mais sentido. E mais que isso, não falar de Maria Madalena é até uma traição ao Evangelho. Se você pegar os relatos da paixão, né, sempre há mulheres ao pé da cruz. Pelo menos 3 mulheres são descritas. Maria, mãe de Jesus. Maria de Cleófas, que é a irmã de Maria, mãe de Jesus. E Maria Madalena. Pelo menos 3 mulheres são descritas. Há uma confusão, porque tem uma hora que fala Maria e a esposa de Zebedeu. Então pode haver uma 4ª mulher. Só um homem é descrito aos pés da cruz, que é João. E é muito interessante
Porque a única pessoa que é constante, tanto no pé da cruz quanto na ressurreição, é Maria Madalena. Aqui nesse relato você tem Maria Madalena e a outra Maria. Bom, Mateus não chamaria Maria, mãe de Jesus, de a outra Maria. Com certeza. Então, ou foi Maria de Cleófas, ou foi uma outra Maria qualquer. Então, Maria Madalena é testemunha da morte e da ressurreição. Bernardo, esse evangelho é um evangelho assim muito, um relato assim muito fantasioso, muito cheio de coisas, um anjo, uma coisa assim, pessoal. Mas lembre-se que nós estamos falando de quem? Mateus. Mateus escreve para quem? Para os judeus. Então Mateus escreve querendo passar a notícia para os judeus. Por isso que ele fala, depois de sábado. Notam? Sábado é o dia do Senhor, a obra do Senhor foi completa, é o sabá. Então, depois do sabá, no primeiro dia da semana, né? Filipe Sato, boa noite. Aliás, boa tarde, paz e bem, Filipe. Então, aqui, ele está contando uma história, trazendo uma visão dirigida para os judeus. Observe, Mateus não viu isso. A comunidade matiana, ou seja, os discípulos de Mateus, não viram nada disso. Maria Madalena e a outra Maria contaram, Mateus guardou isso. E anos depois escreveu isso. Observem, o Evangelho de Mateus é da década de 70. A ressurreição foi em 33. Provavelmente há acréscimos até de discípulos de Mateus. Mas a questão central não muda. A ressurreição de Jesus. Algumas pessoas questionam, Bernardo, mas será que isso não é um romance? Sabe, pessoal, nenhuma pessoa daquela época poria uma mulher como testemunha se fosse um romance. Porque a mulher não era válida. A outra coisa é que o texto é muito sincero. Observe bem, né? Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria foi para lá, estava escuro ainda. Por quê? Porque Maria estava com medo, foi dito isso. Em João isso fica mais claro ainda. Vão duas mulheres. E observem bem, elas ainda não entenderam direito. As mulheres estavam correndo, mas estavam com medo. Elas estavam alegres, mas estavam com medo. Estavam com medo porque Jesus havia sido morto por um império militar em conluio com um grupo de pessoas que distorciam a religião, que usavam a religião como ferramenta de domínio, de opressão. Não permitam nunca que as pessoas falem assim, os judeus mataram Jesus. Não. Até porque, se você fala isso, você está mentindo. Bernardo, mas o sumo sacerdote, o fariseu, sim, era um grupo de judeus
que usavam da religião como ferramenta de domínio, como ferramenta de opressão. Tanto que a igreja ontem rezou a oração universal e rezou pelos judeus. E rezou dizendo: oremos por nossos irmãos judeus, a quem Deus dirigiu primeiro a palavra. Se você, como eu, acredita em Jesus, você tem que entender que o judeu é como se fosse o seu irmão mais velho. E aqui a gente tem que diferenciar a religião do governo. O governo de Israel, na época de Jesus, era tomado por homens que usavam a religião judaica para manipular as coisas, causar opressão, submissão e morte. Parece que a gente já ouviu isso em algum lugar. Então, elas estavam com medo, mas estavam alegres, porque a promessa havia sido realizada. Entrou alguém aqui, Aurenildo. Boa tarde, paz e bem. Ou seja, estava sendo realizada a grande promessa. Maria Madalena, a outra Maria, Maria mãe de Jesus, Lázaro, Marta, Maria de Betânia, Isabel, Zacarias, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Verônica e tantas outras pessoas que nós ouvimos lá nesses dias todos do Evangelho. O cego Bartimeu fazem parte de um grupo de pessoas chamando o resto de Israel. Os desprezados, os excluídos, os marginalizados, os abandonados, aqueles que não têm nada, aqueles que eram desrespeitados, ignorados, aqueles que não tinham importância, mas que durante toda a sua vida, geração após geração, século após século, esperaram o Messias. E enquanto os ricos e poderosos esperavam um líder militar, esperavam um homem forte e poderoso, um grande rei, veio um pobre carpinteiro de uma cidade periférica. Isso deu tilt na cabeça de todo mundo. Mas o resto de Israel estava preparado. O resto de Israel tinha esperança. O resto de Israel seguia. Não estava interessado em detalhes, em regrinhas. Não tinham cabeças com realidades pré-programadas. Apenas queriam crer. Queriam acompanhar. Queriam vir. Era tudo que eles queriam. E naquele dia, naquele raiar do dia, ainda no lusco-fusco, se realizou a profecia. A espera de milênios foi revelada. Não aos grandes, não aos poderosos, não aos fortes, não aos sábios. A duas mulheres, mulheres simples, vindas de região de pagãos, duas mulheres periféricas, duas mulheres sem importância. E aí, uma frase marca. Por quê? Porque o anjo fala para ela
né? Ide depressa contar aos discípulos. E depois, oi Isabel, boa tarde, minha filha, paz e bem. E depois, o próprio Jesus vira para ela e fala: ide anunciar. O que é uma coisa absolutamente subversiva, absolutamente revolucionária, absolutamente sem sentido para a época. Aquelas que não tinham voz. Fariseus, como Paulo, não admitiam sequer que a mulher falasse em assembleia. Observa bem. Paulo vem dos fariseus. Os fariseus não admitiam que a mulher falasse na assembleia. A mulher não poderia ler uma leitura na sinagoga. A mulher não deveria conversar com os homens no dia a dia. E Jesus vira para essas duas mulheres e diz: ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. O anúncio, as testemunhas da ressurreição são as mulheres. O anúncio da ressurreição é dado às mulheres. As mulheres anunciam a ressurreição aos discípulos e às discípulas. E chamam os discípulos e as discípulas a voltarem para Galileia. Jesus começa assim ao anúncio da sua boa nova em Caná da Galileia e caminha até Jerusalém, onde realiza-se a paixão, a morte e a ressurreição dele. Mas esse anúncio da maior notícia, da boa nova, não é dado em Jerusalém, e sim na Galileia. Lá na Galileia, na periferia, lá na terra dos pagãos, é que a grande missão de toda a igreja de Jesus Cristo é dada. E de anunciar. E hoje, no dia 4 de abril de 2026, eu pergunto: o que vocês anunciam? Quem é o Jesus que vocês anunciam? Vocês anunciam... Caiu o microfone. Vocês anunciam o Jesus da condenação, o Jesus do pecado, o Jesus da guerra, do domínio, da exclusão, o Jesus que expulsa as pessoas da igreja, que condena as pessoas. Quem é esse, hein? Sabe, pessoal, às vezes eu fico até meio assustado que o pessoal fala assim: Cristo não aceita isso, Cristo não aceita aquilo. O ensinamento de Cristo diz que existe a guerra justa. O ensinamento do Senhor diz que existe pessoas que estão condenadas ao inferno. É esse o anúncio? Será que quando Jesus virou e falou assim: ide anunciar aos meus irmãos que se dirigem a Galileia, ele foi anunciar o ódio, a exclusão, a destruição, o domínio, a guerra, a violência?
a intolerância, a exclusão. Esse é o anúncio. Bem, tem um povo aí que diz que Cristo anunciou isso. Eu vou anunciar o que eu aprendi com Jesus. Amor incondicional. Perdão sem fronteiras. Inclusão radical. Preocupação com todas as periferias existenciais e sociais. Proteção clara aos que estão em risco. Por isso eu sou contra o trabalho infantil, o trabalho escravo. Eu sou contra o machismo e a misoginia. Eu sou contra todas as formas de racismo e xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Por isso eu não aceito a alterofobia, a raiva de quem pensa diferente de mim. Por isso eu não permito que cresça em mim e desejo que nunca cresça na sociedade a porofobia, a aversão ao pobre. Eu não permito, nem desejo uma sociedade onde haja a LGBTfobia, a transfobia. Eu acredito na misericórdia. Jesus é absolutamente justo e a ferramenta de justiça dele é a misericórdia. Em João 3,17 está claro que Jesus vem ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. E é esse o anúncio que eu faço. E esse anúncio começa na Galileia, porque esse anúncio precisa ser levado aos cantos, aos locais onde ninguém quer ir. Lá, na região das trevas da morte, da exclusão, do desrespeito, é lá que nós precisamos anunciar. É lindo a reflexão que nós fazemos hoje. Mas será que a gente entende o que vai acontecer agora de noite? A igreja todas as escuras e aparece lá uma luzinha. Depois se ouve: eis a luz de Cristo, e a luz é acesa para pouquíssimas pessoas, porque é assim. A ressurreição não foi um anúncio gigantesco, foi um anúncio mínimo. A salvação não é um ato heróico que atingirá a humanidade inteira de uma vez. A salvação será dos pequenos esforços, dos pequenos carinhos, dos pequenos cuidados, daquela pessoa que muda, daquela pessoa que aceita o diferente. Pode ser que seja que você ceda uma vez na sua vida, mas é ali que está a semente da salvação, é ali que o mundo vai mudando. E aí no segundo anúncio, a luz se acende e começa, as velas começam a ser acesas e começa a iluminar a igreja. E no terceiro anúncio, todas as velas são acesas, a igreja é acesa e é pronunciado o exultate. A terra inteira exulta em júbilo. Sinceramente, haverá esse dia. Haverá o dia que nós chegaremos na terra sem males. Até lá, ouçam o chamado do Senhor.
Ide anunciar. Anunciem o amor sem limites, o perdão sem condições, a inclusão radical, a proteção da vida e a promoção da dignidade humana. Eu sei, todos temos medo dessa jornada, mas façamos com alegria, porque no fim vai valer a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. 14 horas e 31 minutos. Eu vou parar por aqui, porque às 16 horas eu estou lá na igreja. Bernardo, a missa não é às 19? É. Por que você vai chegar às 16? Porque tem um monte de coisa para fazer. Tá? As pessoas não têm ideia. Mas isso também faz parte, né? Que eu e algumas pessoas chegamos mais cedo e preparemos tudo para que todos depois possam aproveitar, possam ver aquela coisa linda que é. Né? Quem quiser chega hoje um pouquinho mais cedo para ver a fogueira. Né? Que é uma coisa muito bonita. A gente acende o círio pascal na fogueira. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. Amém, Bernardinho, diz o Alejandro. Obrigado, Alejandro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena e da outra Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 14 horas, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.